Boa tarde, cidadão. De volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar nesta Sexta da Saúde ao vivo com a sua participação com o doutor Raimundo Vinícius. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde, os telespectadores. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer, e dizer que é uma grande honra estar aqui para tirar as dúvidas e conversar sobre a nossa especialidade. Eu aproveito e mando um grande abraço a uma grande figura, o jornalista Joaquim Pinheiro, grande Pinheirão. Obrigado pela sua audiência sempre aqui no Boa Tarde, Cidadão. Eu gostaria de saber do doutor Raimundo Vinícius de que trata a otorrinolaringologia. Por que esse nome tão comprido, né? Cuida de tanta coisa assim. Exatamente. Excelente pergunta, né? Realmente o nome às vezes assusta, mas é porque na nossa especialidade a gente engloba três estruturas nobres, né, do nosso organismo, que é a laringe, a garganta, né, a cavidade oral, o nariz e os ouvidos, e todas as patologias, digamos, associadas a essas estruturas. Quais seriam essas principais doenças? Historicamente, a gente tem na otorrinolaringologia, e até por prevalência também, doenças como a rinite, né, a sinusite, as laringites, temos também as otites, as perdas relacionadas à perda de audição também. E hoje a gente tem uma especialidade muito dinâmica, porque a gente também atua em estruturas e doenças e aspectos relacionados a essa estrutura que no passado recente não se tinha tanta prática, por exemplo, na cirurgia de face, por exemplo, no ronco, que é digamos, uma faceta nova da medicina moderna, né? No refluxo também, que é uma doença que tem correlação com a estrutura gástrica, sistema gástrico, e é também muito presente na nossa especialidade. E o que vamos começar a detalhar alguma dessas doenças, desses problemas, né? E o pessoal que está em casa pode participar, manda a sua pergunta, tira a dúvida ao vivo, 99922-9519. Pode escrever e manda a mensagem pelo WhatsApp, né? E também pelo Instagram, @RobsonCidadão. Eu gostaria de saber, doutor Raimundo Vinícius, o que é, na verdade, a labirintite? A labirintite, por definição, é qualquer processo inflamatório que envolva uma estrutura muito nobre, muito importante no nosso equilíbrio, que é o labirinto, né? O próprio nome ele já especifica. Ela é uma desordem muito atual, que tem, digamos, uma infinidade de correlações com o nosso dia a dia, com o nosso estilo de vida, desde alimentação, desde práticas de exercício, desde estado emocional, também relacionada a doenças geradas por malformações ou resultantes de traumas, de pancadas ou de acidentes. E ela é muitas vezes colocada em voga, né, de uma forma errada, porque nem todo distúrbio de equilíbrio é labirintite, e o otorrino ele está, digamos, nessa dianteira dessa avaliação, mas nós temos também outros locais, outras estruturas que são importantes para a manutenção do equilíbrio também. E eu pergunto, o que é que acontece com a pessoa que tem uma crise de labirintite? Quais são os sintomas, os sinais? O principal sintoma é a desordem do equilíbrio. A pessoa não tem, digamos, a noção de estar ereta ou equilibrada. Na verdade, isso... Não consegue ficar em pé. Em pé, exatamente. Tem muitas vezes a sensação de rotação, está girando, né? Tem a sensação de que ela ou o ambiente no qual ela está inserido está rodando. Está girando, né? Exatamente. E pode até cair. Muitas vezes associado a sintomas, a consequências perigosas, que é a queda. Mas desmaia ou apenas a pessoa fica, de certo modo, desorientada? Classicamente, uma labirintite, ela não é envolvida com o desmaio em si. Ela pode ter uma sensação, digamos, de mal-estar, uma tontura, uma desordem passageira de mal-estar, digamos, de não estar completamente no seu bem-estar. Mas o desmaio, a perda de consciência nos faz remeter a outros tipos de desordem, ao exemplo do desordem cardíaca, de arritmias ou até mesmo neurológicas, que são um pouco mais delicadas. Doutor Raimundo, e falando agora sobre outras ites, né? Qual a diferença da sinusite para laringite para faringite? E se elas têm a mesma causa? É uma pergunta interessantíssima, porque também é objeto de muita confusão no senso comum. Eu costumo
explicar aos meus pacientes que eles são basicamente vizinhos sem muros, né? São o sistema da via aérea superior, a laringe, a faringe e a rinofaringe, o nariz. Então, são estruturas que sofrem inflamações, muitas vezes pelo mesmo estímulo. Infecções virais, processos alérgicos, irritação química, às vezes até reatividade a temperaturas ou a compostos que são inalados, respirados, e nem sempre são as mesmas coisas, mas podem cursar em conjunto e serem gradativos. Nós estamos passando por um momento de muita alteração do clima. Tem dias que chove, tem dias que faz um sol muito forte, às vezes no mesmo dia chove e faz um sol muito forte, isso se alterna várias vezes durante o mesmo dia e algumas pessoas são mais sensíveis a essa mudança climática. Exatamente, é porque a estrutura de funcionamento dessa via aérea superior, ela não é estática, ela é responsiva aos estímulos externos. Então, dependendo da temperatura, do ambiente que você está inserido, você tem, digamos, dilatações e contrações de vasos, produção de secreção de algumas glândulas, de algumas estruturas glandulares, e isso faz com que a gente se adapte, tente se adaptar ao ambiente e aquele momento. Essa mudança brusca e constante faz com que algumas pessoas tenham uma resposta mais forte. Principalmente aqueles que têm, digamos, um fundo alérgico, têm uma característica de ter uma reatividade, uma resposta aumentada, uma reatividade maior a esses estímulos. Muito bem. Temos aqui a pergunta da Rayane, ela é do bairro de Ponta Negra e gostaria de saber se esses problemas, né, de sinusite e faringite, se pode ser tratado com repouso e algum tipo de alimentação específica ou apenas medicamento. Nós temos no cerne desse questionamento aí, da resposta desse questionamento, a análise clínica. A gente tem que avaliar caso a caso, mas muitas vezes envolve alterações de hábitos como o repouso, principalmente nos períodos de maior crise. E temos remédios para crise, remédios para tratamentos crônicos naqueles que são indicados, por exemplo, alérgicos ou mais reativos. E temos também a possibilidade de ter uma ocorrência infecciosa. Aí temos que ter os remédios específicos. Mas, na grande maioria das vezes, em quase totalidade, você tem que combinar tanto orientações de hábitos como medicamentos e, em alguns casos mais crônicos e recorrentes, até avaliar a questão de procedimentos cirúrgicos para diminuir a frequência dessas crises. Pergunta do Diego, que está no Tirol, ele gostaria de saber qual a diferença de uma infecção viral para uma bacteriana do ponto de vista do que pode provocar na pessoa em amidalite. Nós temos um quadro clínico inicial muito parecido, ou seja, os sintomas que o paciente vem trazendo é muito parecido. Muitas vezes o médico, a gente se baseia em estudos epidemiológicos, que são isso, são estudos da prevalência, da preponderância. Na grande maioria das vezes são acometimentos virais. Em geral, o bacteriano, ele tende a ser um pouco mais arrastado e um pouco mais intenso, associado a febres mais altas, a secreções mais espessas e mais alteração de coloração. Tem um odor mais forte também, mais forte, né? Exatamente. Às vezes você chega perto de uma pessoa que está com uma infecção na garganta bacteriana, de longe você já se aperreia porque sente logo, né? Exatamente, porque na grande maioria... Pode haver transmissão no contato assim, de pessoa para pessoa? Pode sim, através de perdigotos, através do contato, pode ter essa O que é o perdigoto? Transmissão. São pequenas gotas de saliva, a questão do aperto de mão. A pessoa que às vezes fala cuspindo, literalmente, usando a linguagem bem popular, né? Exatamente. Muito bem. Temos mais perguntas do telespectador. Estamos conversando com o Dr. Raimundo Vinícius, que é médico otorrinolaringologista, no nosso Boa Tarde Cidadão. Tira dúvida ao vivo, 999229519. Não vale telefonar. Você escreve e manda mensagem de texto para interagir com a gente. Então tem pergunta da Naide, lá de Potilândia, aqui pertinho. Ela disse que tem zumbido nos ouvidos desde 2011. Já fez vários exames e não consegue melhorar. Quer saber o que pode fazer, o que é que pode ser, o que é que pode ser feito também? O zumbido é uma queixa ingrata, digamos assim. Ele tem uma infinidade de causas e é uma queixa perturbadora para o paciente, porque ele pode se tornar até mesmo incapacitante, a depender do volume e da repercussão que ele causa no dia a dia do paciente. Dentro da avaliação, nós temos que ter uma avaliação auditiva, porque a perda auditiva é uma das causas que está, digamos, mais prevalente. Outras
outras alterações estão nos hábitos de vida, como no consumo de alguns alimentos, principalmente café, doces. Muito café pode provocar, né? Praticamente a gente na comunidade, digamos, otorrina, a gente considera um veneno para o zumbido, o abuso de cafeína ou até o uso frequente da cafeína. Mas um cafezinho normal todo dia, uma ou duas vezes durante o dia... A gente considera assim que a questão está no excesso também e na sensibilidade, porque às vezes... Às vezes uma xícara de café para uma pessoa tem um efeito, mas para outra o efeito é dobrado, né? E muitas vezes se somam com outros fatores, por exemplo, uma hipertensão crônica, uma desordem muscular que também pode gerar o zumbido, uma alteração emocional também pode gerar o zumbido. Então, na verdade, é caso a caso e no conjunto dos fatores a gente individualiza, digamos, o tratamento. Estamos conversando nesta Sexta da Saúde com o Dr. Raimundo Vinícius, ele é médico otorrino, conosco ao vivo no Boa Tarde Cidadão. Nós vamos a um breve intervalo e você continua já digitando, escrevendo a sua pergunta, manda pelo nosso WhatsApp 999229519. Daqui a pouquinho voltaremos continuando com essa entrevista ao vivo e com a sua participação. Até lá. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Show de prêmios Nordestão. A maior promoção para fazer você feliz. São mais de 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses, 4 motos, 24 iPhones, 24 Smart TVs, 24 notebooks, 12 bolsas de estudo e 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. Todo mês você pode ganhar. Show de prêmios Nordestão. Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alegrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, nesta Sexta da Saúde, conversando com o otorrino Dr. Raimundo Vinícius, né? E você que está nos acompanhando, pode interagir com a gente, manda pergunta no 999229519. E já tem mais pergunta de telespectador. Pergunta de Valmir, lá de Igapó. Ele quer saber se o uso de fones de ouvido é prejudicial para a audição. Ele está perguntando se é melhor usar o fone que cobre a orelha inteira ou aquele que fica bem encaixado no ouvido, igual esse aqui do ponto que a gente está usando agora, né, professor? Vamos mostrar aqui. O pessoal fala comigo por aqui, né? Então, qual que pode prejudicar mais? No caso do fornecimento sonoro através de fones, né, escutar o som através de fones, o grande limitante é a intensidade. Né? Tudo vai depender do volume. Exato, né? Exato. A grande diferença que a gente tem em tipos de fone é para proteção auricular. Né? Que alguns determinados trabalhadores têm que usar o famoso EPI. Né? Então a gente tem equipamento de proteção individual, individual, né? Exatamente. Alguns tem um tipo de trabalhador que tem que usar capacete, luva, bota, e alguns lugares onde faz barulho, ele tem que usar um protetorzinho. Parece com aquele negócio que você vai mergulhar na piscina, né? Exato. Que você usa para proteger de grandes barulhos. Né? Exatamente. Em relação à intensidade sonora, o concha ele protege mais e o intracanal, que a gente chama, que é o dentro do ouvido, ele protege menos. Na questão do fornecimento sonoro, a intensidade é o
o grande limitante, e também a questão do trauma físico, porque se você adentrar, se você empurrar muito, você vai ter a probabilidade de você ter alguma laceração, alguma inflamação dentro do canal auditivo é maior. E às vezes alguns pacientes não têm essa noção de quanto adentrar, o quanto remover, mas lembrando que é muito prejudicial o fato de se usar constantemente em volumes altos, porque ele pode gerar uma lesão auditiva que evolua com a perda auditiva que não tenha mais volta, digamos que gere a perda auditiva permanente. Muito bem, tem mais pergunta do telespectador. Pergunta, não está dizendo o nome nem o bairro, né? É bom dizer sempre o nome e o bairro, mas ela quer saber... Muito bem, se para combater o ronco resta apenas a cirurgia, né? Ou se existem outros tratamentos. E detalhe, a gente poderia falar sobre o próprio ronco, né? O que é o ronco antes de detalhar, né? E tem pessoas que às vezes, porque bebeu muito no dia, ou gritou muito, ou falou muito alto, aí fica com ronquidão, ou comeu alguma porcaria, daqui a pouco deu outro problema, aí ficou rouco que a pessoa, mas eu não gritei, nem tomei nenhuma cachaça, digamos assim, como é que eu fiquei rouco? O ronco ele é uma dessas nova área de atuação da otorrinolaringologia, mas não é exclusivo, porque geralmente tem algumas especialidades, hoje se tem a especialidade de medicina do ronco, mas são especialidades em comum, né, que participam, a otorrino, a pneumologia, a neurologia, a psiquiatria, devido ao grande número de fatores possíveis de ocorrer o ronco. Nem sempre é só cirúrgico o tratamento. Às vezes a gente tem que fazer uma avaliação mais completa por estar relacionado a problemas de peso, muitas vezes, a problemas neurológicos ou a problemas respiratórios. E dentre as possibilidades cirúrgicas existe uma adequação nos hábitos de vida, o uso de um aparelho de pressão positiva que a gente chama o CPAP, que é um aparelho que muitos pacientes recorrem, são indicados a ele, e também os procedimentos cirúrgicos, que são, para os casos indicados, boas opções para a resolução do problema do ronco, que tem uma consequência mais perigosa e silenciosa, que é a síndrome da apneia do sono. Porque nem todo mundo... O que é a apneia do sono? É quando você para de respirar quando está dormindo, né? Você tem alguma parada, classicamente uma parada de 10 segundos na sua respiração. O que é que provoca isso? Isso, muitas vezes, está relacionado a quadros de roncos primários que evoluíram com fatores obstrutivos, ou nasais, ou de peso. E isso é uma doença silenciosa porque ela com o passar dos anos, acarreta uma maior probabilidade de outras doenças desagradáveis, até mesmo arritmias, doenças endocrinológicas, doenças respiratórias. Essa está o grande risco dessa evolução. Muito bem, temos mais uma pergunta da Andréia, que está nos acompanhando em Candelária. Ela gostaria de saber se, afinal de contas, é importante ou não utilizar o cotonete, né, que muita gente faz a higiene praticamente diariamente. Outras pessoas dizem que não é para usar cotonete todo dia, outros dizem, não, mas deixa a cerinha lá, que isso é bom pro ouvido, faz bem. E, afinal, isso é bom, é ruim, deve usar, não deve usar, de que maneira? Boa, excelente pergunta também. A cera é uma secreção natural produzida pelo nosso próprio organismo que tem uma função protetora, né? Só que o excesso dela pode nos trazer algum prejuízo, principalmente auditivo e também de incômodos, de inflamação, de coceira no ouvido. Então, algumas pessoas têm um problema de acumular mais, né? E tem até que fazer uma lavagem. Lavagem ou limpeza, né? com uma certa frequência. A questão, assim, o que a gente recomenda é enxugar bem os ouvidos após os banhos, com lenços secos, finos, mas a introdução do cotonete, ela tem um risco muito grande, que é na lesões ou perfurações de tímpano, que podem gerar, digamos, repercussões mais traumáticas e mais trabalhosas para o paciente, necessitando até procedimento cirúrgico ou perda auditiva mesmo. No máximo, de repente, só você introduzir o cotonete com cuidado, só para ele absorver a água que fica às vezes depois do banho, ou mesmo assim também não é tão recomendável? Não é tão recomendável. O recomendável é um lenço fino, seco, para fazer a própria... secar o ouvido com o próprio dedo, mas não precisa introduzir. Essas pessoas que produzem mais cera, elas precisam de uma avaliação com o otorrino, porque às vezes ela tem algum outro distúrbio que favorece. E o detalhe importante, a cera não é uma sujeira, não, né? Ela é produzida pelo organismo com o objetivo de proteção, isso, né? Exatamente. E agora, nesse acúmulo, às vezes, se acumula até o próprio algodão do cotonete.
que vai criando aquela, a gente chama de um cerume, que é uma formação mais, um conteúdo maior, que às vezes obstrui o ouvido, que ele não consegue a passagem da onda sonora. Você não consegue nem escutar, Nem né? escutar. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação do Dr. Raimundo Vinícius no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço mais uma vez o convite, foi muito bom, muito interessante ver a participação dos telespectadores e me disponibilizo para sempre que preciso estar presente. Muito obrigado. Muito bem, eu mando um abraço à turma lá de Pau dos Ferros e região, sempre nos acompanhando. Né? Você que é o Raimundo Vinícius Rego, né, da família Regos lá, a turma bacana que sempre nos acompanha. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão, continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente com Luiz Almir. Um grande abraço, excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Em janeiro, o clima vai esquentar nos fins de semana na